Fala galera, sejam bem-vindos ao Em Busca dos Milhões, um podcast que conta a aventura diária de um jogador de fantasy futebol profissional no maior torneio, em preparação para o maior torneio de fantasy do mundo, com $500 mil de prêmio para o primeiro colocado. Mas essa liga é só lá na primeira semana de setembro, até lá tem muita coisa, muita água para rolar. E hoje segunda-feira, dia 5 de julho, começou o Scott Fishbowl, que não vale dinheiro, não vale prêmios, mas vale prestígio e vale o fato de ser, cara, um torneio onde todos os especialistas de fantasy jogam juntos para ver quem é o melhor, com regras muito loucas. E começou o draft esse ano, no Scott Fishbowl. Hoje é o meu 5º ano, até o ano passado eu era o único brasileiro, esse ano são 10 brasileiros. E para falar sobre Scott Fishbowl, eu tenho 2 desses 10 brasileiros que estão esse ano no Scott Fishbowl comigo. Mais do que falar do Scott Fishbowl em si, porque não tem coisa mais chata do que você ouvir outra pessoa falar de uma liga onde você não tá, eu queria ter o Caio e o Rui hoje, do Brazilian Fantasy Football, do Brasil Fantasy Football, né? Que é assim, para falar sobre estratégia de draft. A gente vai, claro, dentro do que é a realidade do Scott Fishbowl, que é uma liga de Superflex, ou seja, 2 quarterbacks, né? E tight end premium, ou seja, o tight end tem uma importância muito maior, ele pontuou quase que o dobro por recepção e por primeiro down do que um running back e um wide receiver, né? Então eu queria conversar com eles um pouco sobre estratégia. E o mais legal é o seguinte: o Rui está draftando no primeiro lugar, né, na número 1 geral. O Caio está draftando na número 12 geral e eu estou draftando na 10. Então, nós três, a gente tem posições diferentes do draft e são formas diferentes da gente saber lidar, como entrar no draft de Superflex e o que fazer, né, conforme as suas escolhas estão chegando. Então, vamos direto para conversar com o Rui e com o Caio sobre estratégia de draft, mas muito baseada nisso, em Superflex, tight end premium. Abraço! Então é isso, galera, começando o nosso papo sobre Scott Fishbowl. Eu tô aqui hoje com 2 caras que, assim, eu acho que de um ano pra cá, eles viraram assim, uma conversa fácil no WhatsApp. A gente sempre tá mandando um WhatsApp ou outro durante o dia, assuntos aleatórios, sempre em relação a Fantasy Football. São 2 caras que eu aprendi a respeitar muito em relação à forma que eles veem futebol americano, que eles jogam fantasy. É o Caio Ribeiro, você pode encontrá-lo no Twitter como CaioBR _FF. O Rui Maurício, Rui _MOS, e eles são do Brasil Fantasy Football. Eu não falei errado agora, né? Dessa vez. Eu sempre quando eu falo BRFF, BR, não sei o que. Agora eu falei bem, não falei, Rui? Caio, falou tudo direitinho. bem, cara? Prazer estar com vocês aqui hoje. Falou, tá beleza, tá beleza. Então é isso, gente. Começou o Scott Fishbowl hoje. Eu já expliquei na introdução do programa o que é o Scott Fishbowl, uma coisa muito rápida. E pra, assim, na verdade, eu queria estar com vocês dois hoje aqui pra gente bater papo mais sobre estratégia, realmente, do que sobre o Scott Fishbowl em geral. Porque no fim das contas, o Scott Fishbowl nada mais é do que uma grande liga de Superflex. É um campeonato com várias ligas de Superflex. Né? Não é o campeonato, por quê? Porque são várias ligas de 12 times, mas que no fim das contas esses times vão jogar todos contra todos no final, nos playoffs. Então são 2.000 times. Não é a estratégia muda, né? Você tem que usar uma estratégia totalmente diferente do que se fosse jogar só contra 12 times. Né? Então eu queria bater um papo com vocês um pouco sobre como jogar um campeonato com Liga Superflex, sabe? Porque muda completamente do que é uma liga normal, né? Com um quarterback contra 12 times. Né? Rui, você pegou na número 1, não é isso? Isso mesmo. Então, o Rui pegou na número 1, eu vou pegar na 10, eu não peguei ainda, e o Caio, você é a 12, não é isso, Caio? 12,
Exatamente. Exatamente. Então vamos começar pelo Rui, né? Que é o número 1. Como é que você encara? Como é que você chegou nesse draft, Rui? Você que tem a chave de casa, né? Tá abrindo a casa. É o número 1, você escolhe quem você quiser. Qual foi a tua primeira escolha no Scott Fishball e por quê? Assim, explica mais ou menos qual é a estrutura de draft que você tem na cabeça diante do draft que acabou de começar. Vamos lá. Em primeiro lugar, um abraço para você, Calais. Obrigado pelo convite. Em segundo lugar, eu fiz muitos drafts, muitos mocks, pensando em pegar o McCaffrey na frente, pensando em ter essa vantagem dele na posição de running back. E aí, nos últimos mocks, eu falei, vou começar por quarterback, porque a gente tem algumas nuances na pontuação e tal. E foi assim que eu comecei. Eu comecei com o Patrick Mahomes nessa escolha 1. E eu acredito que foi acertado, porque depois de mim já foram mais 5 escolhas, e dessas 5, os 4 foram running backs e só o Christian McCaffrey saiu na terceira. Então pensei, vou garantir esse quarterback titular, que passa muito bem a bola, que tem uma porcentagem de passes completos muito boa, porque se o cara passar de cada 3 tentativas, ele errar mais do que uma, ele já vai negativar, né? Fora aquilo que ele fizer de interceptação, que ele não fizer de touchdown, por aí vai. E o Mahomes é um dos mais confiáveis nesse sentido. Então eu estou partindo com esse cara para me garantir um piso de pontuação positiva em meio a esses 20, 25 QBs que são relevantes aí no meio da galera. Pois é, o Caio estava falando antes, né, antes de conectar, sobre um draft que vocês fizeram, né, numa liga internacional, também Superflex, Dynasty. E como, assim, o que aconteceu no draft de vocês é mais ou menos o que eu estava esperando exatamente por isso. Eu tenho a 10ª escolha, né? Vários mocks, chegava na 10ª escolha e falava assim, cara, o Dak Prescott pode cair, e o Lamar Jackson de repente pode cair. Cara, mas quando você entra num draft, cara, de Superflex, pra valer, meu irmão, não adianta. É carnificina de quarterback. Se você não pega um quarterback cedo, é melhor não pegar, né? E é isso que você está falando, né, Caio? Você estava falando dessa liga que vocês tiveram, né? E que realmente foi isso. O que a gente viu foi isso, exatamente o que o Rui está contando aí, né? Na minha liga, por exemplo, que eu tô já está na quarta, já está na 5ª escolha, pegou o número 1, fez o que você tinha falado, né, Rui, que você estava pensando em fazer, pegar o McCaffrey, mas depois foi Mahomes, Prescott e Kyler Murray. Né? Então, isso. Cara, é aquele negócio, não adianta. Quem estiver pegando no fim do primeiro round, se quiser um quarterback, vai ter que fazer um reach tremendo, vai ter que tentar apelar para um Russell Wilson ou para um Tom Brady, né? Mas é mais ou menos isso, porque você tá no outro extremo, né, Caio? O Rui estava número 1, você tá 12. O que você está pensando mais ou menos em fazer, sabendo que realmente os top 5, né, indiscutíveis, os quarterbacks, não vão estar disponíveis para você? Primeiramente, abraço, Calais, obrigado aí pelo convite. E a gente sempre, como você falou, a gente está sempre falando de fantasy e falar um pouquinho mais ainda de fantasy, gravando melhor ainda, né, cara? Obrigadão. Rapaz, eu tô na outra ponta e na minha liga do Scott Fish, para você ver uma coisa, é um campeonato tão heterogêneo que as ligas vão saindo assim, algo um pouco diferente, mas todos nessa mesma tendência de pegar quarterback muito no início. Então, na minha liga já saiu nas 3 primeiras escolhas, Mahomes, seguido de Josh Allen, Kyler Murray. Saiu a 4ª agora, que foi o Kelce. Ou seja, não saiu running back. Então, eu sempre vim fazendo mock, pensando em fazer assim, em escolher um quarterback também, no início, né? Então, minha ideia é pegar um quarterback e um dos tight de elite aí, que a gente consideraria Darren Waller, Kittle e Kelce, os 3 primeiros. Kelce nunca está chegando na minha posição de 12, mas uma coisa que tem sido interessante para mim é que é uma característica desse Scott Fish, que é o third round reversal, né? A reversão do terceiro round, que está me dando uma perspectiva muito boa de pensar também em pegar um running back aqui muito bom. Como na minha liga está se desenhando bastante essa questão de quarterback, eu acho que não vou chegar a esses 5 primeiros, eu acho que eu vou
ter alguma disposição de running back. Vamos ver. Então, eu estou esperando ver o que é que vai correr para mim na 12. Estão me fazendo acreditar, viu, Calais? Agora, com relação a essa liga internacional, a gente fez lá uma liga com o Justin Boone e algumas pessoas aí da mídia lá dos Estados Unidos e algumas pessoas da mídia internacional da França, da Austrália, tem gente da Inglaterra. Então tá muito interessante essa liga. E eu vou te dizer, é uma liga super flex, agora são 5 wide receivers, são 3 running backs de titulares, a gente ainda tem mais 3 flex e um flex de super flex. Mesmo assim, eu acho que ele tentou compensar de alguma forma a questão de colocar 5 wide receivers, mas isso aí dentro da liga super flex nunca vai bater o valor de quarterback. Então, para você ver como é uma startup, é uma dynasty, né? Saíram Patrick Mahomes na primeira, Josh Allen na terceira, Lamar Jackson na quinta, Murray na sexta, Prescott na oitava, Justin Herbert na nona. E eu vou lhe dizer uma coisa, saiu Trevor Lawrence na 12, no primeiro round, e saiu Joe Burrow na volta aí do segundo. Para o fim, até o terceiro round, já tinha saído tanto o Trey Lance quanto o Zach Wilson, para você ter uma ideia. Então, realmente, a corrida de quarterbacks esse ano está muito, muito, muito diferente dos anos anteriores. Eu acho que as pessoas estão indo mesmo, como você disse, uma carnificina de quarterbacks para esse início de draft. E você sabe, cara, que eu acho que está acontecendo também? Eu acho que tem uma coisa que você tem os top running backs esse ano. Eu acho que a gente tem muitas dúvidas em relação a eles, né? Por exemplo, você passar para pensar, poxa, o Camara ganhou muita liga no passado, porque ele teve aquele jogo, foi na final, né? Na final do Fantasy com 6 touchdowns, não é isso? Mas mesmo assim, cara, assim, a gente não sabe quem vai ser o quarterback, e mesmo que seja o Winston na primeira semana, quem garante que ele vai durar mais do que 2 ou 3 semanas? Né? E a gente já viu o que acontece, cara. Quando o Taysom Hill tá em campo, ele esquece do Camara no jogo de passe. E, exato, cara, em PPR não adianta, meu irmão. Se você não tiver um quarterback, o teu running back, se ele não ajudar no jogo de passe, esquece, acabou. Né? Então a gente, cara, numa situação normal, você pararia para pensar e falar assim, pô, na 10ª escolha eu vou pegar o Camara, que maravilha. Mas esse ano já você não tá... Não sei, cara. Não fico naquela, né? A gente, por exemplo, Saquon Barkley, não é isso? Voltando uma contusão seríssima, sem jogar mó tempão, num time que a gente não sabe muito bem se vai ser bom, se vai ser ruim, se vai medíocre. Não tem a mínima ideia do que vai acontecer com o Saquon Barkley. Tem um teto gigante. Mas, além disso, cara, Derrick Henry, 0 no jogo de passe também. Né? E um cara que, meu irmão, explodiu tarde na carreira, um jogo a mais essa temporada, algum momento ele pode pifar, né? Pode se contundir. A gente já viu que ele ficou meio baqueado no fim do ano passado. Ezekiel Elliott tá chegando na idade, tem o Tony Pollard que é um monstro de trás dele, Jonathan Taylor também, quarterback novo, um monte de running back. Cara, parar pra pensar realmente, não tem assim um running back que você, depois do Dalvin Cook e do McCaffrey, que você fala, pô, cara, eu vou com esse cara, confio nele, vou pegar ele com a número 1 e aí eu esqueço, pego os running backs, porque pelo menos tem meu titularzão ali. Cara, assim, é uma dúvida muito cruel. Eu não sei, eu fico quase que pensando que numa dessa é melhor, sei lá, bicho, garantir com sei lá, Tyreek Hill e Stephon Diggs, ou Tyreek Hill e Darren Waller, né? Assim, pegar dois monstros do jogo de passe e meio que, sabe, pantar, né? Jogar lá e dar um chute pra frente, chutão pra frente com o quarterback, seja o que Deus quiser. Porque é uma coisa meio, sabe, meio esquisita o que tá acontecendo nesse fim de round. Eu tava com você, né, Caio? Quando eu falei assim, pô, a 11, pô, que legal, cara, vai cair um cara pra mim aí, eu vou duplar no quarterback, aí eu volto no terceiro round invertido e ainda pego, sei lá, um Antonio Gibson da vida e um Austin Eckler, né, e pô, tô feliz. Cara, já não tô tão confiante disso que isso é possível não, cara. É verdade.
É como a gente estava conversando, né? Esses jogadores, esses running backs aqui, realmente estão muito duvidosos para uma primeira escolha dentro de uma Superflex, né? Uma coisa que eu pensei, aí eu ia até perguntar a vocês dois o que é que vocês acham, inclusive com essa corrida de quarterbacks tão alucinada aqui, por que não eu tentar pegar o Darren Waller e o Kittle em sequência? Já começar assim, chutando mesmo. O que é que vocês acham de uma possibilidade de fazer isso? Fala aí, Ruizão. Rapaz, eu gosto da ideia, né? Depois que você passa aí de um ou dois tiros de QBs lá do topo e que os próximos não vão lhe garantir aquele piso de pontuação interessante na posição, considerando, né, que a gente perde meio ponto por passe incompleto, perde um ponto por passe incompleto, soma meio por passe completo e -4 de interceptação. E aí aquele bolo de QB 10 para baixo é uma loucura nessa pontuação. Você pode ter alguém negativando tranquilamente no seu time, como foi o Kirk Cousins ano passado, que a gente viu no Scott Fishbowl 10, numa semana específica. Isso quebra um time, né, numa semana específica. Enfim, depois que você passa dessa galera, por que não você não apostar num tight end que vai lhe dar um piso altíssimo e por que não um teto, porque acumula volume, acumula jardas, touchdowns, e você tem um segundo cara que você vai colocar em uma dessas 4 posições de flex que você tem, né? 3 que obrigatoriamente são running back, wide receiver, o próprio tight end, e uma delas que é do Superflex, você está pensando em colocar um segundo QB, mas por que não seria ele um tight end, ainda mais numa liga baseball? Quer dizer, o Scott Fishbowl não é baseball. Então, assim, ele vai lhe dar uma pontuação maior do que muitos QBs em alguma semana específica. Por que não começar desse jeito? E aí você investir um valor correto num tier mais abaixo de QBs, né? Você não vai investir demais para pegar um Justin Herbert, por exemplo, um Joe Burrow, no primeiro ou no segundo round, nessa virada. Então, assim, você tem que investir em valores de elite. Eu acho que 2 tight ends são uma opção interessante, sim. Eu acho que, no fim das contas, aí a gente volta para aquele papo inicial, né? Assim, não é uma liga normal, não são 12 times. Uhum. Então, quando você tem que ganhar de uma galera muito grande, uma diferença muito grande de perfil de times, a diversificação é muito importante. Muito importante. Quantos times no campeonato vão ter o Waller e o Kittle no mesmo time? Pouquíssimos, né? Eu lembro que ano passado, por exemplo, eu tinha a número 2 e eu peguei o Mahomes, e aí o que eu fiz? Eu voltei na 2-3 e fiz o stack do ataque inteiro. Eu peguei o Tyreek Hill e o Clyde Edwards-Helaire. Né? E aí só no fim das contas só tiveram 2 times com o stack dos 3. Tinha muitos times com o Mahomes e o Tyreek, mas com os 3 tinham só 2 times. Né? Então, de repente, esse tipo de combinação é o que você busca. Eu acho muito melhor fazer alguma coisa assim do que fazer um reach. Porque o que acontece com o reach? O reach é o contrário, é o anti-diversificação. Por quê? Porque se você vai e pega um cara, por exemplo, na 12 como, sei lá, como o próprio Tom Brady, por exemplo, que é um cara que vai sair no meio do segundo round, vai ter gente pegando ele no final do segundo round. E vai ter gente, assim, combinando, por exemplo, muito provavelmente vai ter alguém que vai conseguir combinar o McCaffrey com o Tom Brady, por exemplo. Né? E aí você vai ter o Tom Brady e, sei lá, e o Jalen Hurts ou o Burrow. Eu acho que isso não é a forma ideal de montar o time, né? Eu acho que no fim das contas, seria muito legal começar com o quarterback, mas se não tem, como você falou, Rui, se não tem um cara que vale a pena no primeiro round, você tem que buscar, no fim das contas, nesse tipo de campeonato muito grande, quando você não tem a escolha ideal, eu acho que a melhor forma de encarar esse draft é buscando o valor, cara. E eu acho que aí na 12, muito provavelmente, não vai ter valor melhor do que esses 2 caras. Eu fiz um mock nesse contexto e eu peguei o Waller e Kittle. Quando eu voltei na reversão do terceiro round, eu peguei o Ryan Tannehill.
porque nesse mock saíram Justin Herbert, Russell Wilson, Aaron Rodgers, Joe Burrow, Tom Brady e Matt Stafford na segunda, né? Eu acho que essa corrida pode continuar também, mas eu acredito que seja mais amena até, e eu consiga pegar eu prefiro o Matt Stafford agora do que o Ryan Tannehill, né? E eu acredito que eu consiga pegar ele nessa volta aqui, talvez. Aí depois caiu um pouco, né? Os meus running backs acabaram sendo J.K. Dobbins, Myles Gaskin e Trey Sermon. Os wide receivers Allen Robinson, Cooper Kupp, DJ Chark. E lá embaixo eu peguei o Big Ben e o Jared Goff, que foi o que sobrou. Mas podia aqui, perdi um pouquinho o tempo, podia ter pego um Trey Lance aqui e realmente está muito bem aí, eu acho. Então, eu acho que é uma das minhas estratégias que talvez fosse a mais eficiente, mas pegando o valor aqui na segunda de outras posições que não quarterback, se esses quarterbacks saírem, realmente eu acho que é a opção para quem está no fim do draft. Principalmente com essa volta aí na terceira. Aí dá para você pensar em pegar alguém aí de valor nessa posição. E outra coisa, eu acho que esse ano, como você falou, cara, você falou do Trey Lance, eu acho que esse ano, se você... Eu não sei, mas a gente tem pensado... Você tem, assim... O draft desse ano foi histórico, bicho. Com a quantidade de quarterbacks que foi draftado no primeiro round. Sem dúvida. Então essa molecada vai jogar esse ano, cara. Essa molecada vai jogar. Todos vão jogar, cara. Todos vão jogar. Alguns vão entrar antes, outros vão entrar depois. Mas você não pega o quarterback no primeiro round para deixar ele sentado. Quando você não tem outra opção, claro. Né? Quando, a não ser que você é o GM dos Packers, e a gente tá vendo a situação que tá vivendo o Packers hoje, né? Que não tem quarterback para esse ano. Então é basicamente isso, assim, até não vai me dizer que Andy Dalton, Jimmy Garoppolo e Cam Newton vão segurar a molecada vindo de trás. Não vão segurar, cara. Não vão segurar. Então, cara, de repente, assim, na 12, você... ou para mim, na 10, de repente uma opção é começar com 3 studs, né, com três jogadores assim, de muita segurança. E aí, cara, a partir da quarta, quinto round, sei lá, de repente emendar 3 rookies, né, e apostar que pelo menos 2 deles vão te dar uma... E eu vou dizer um negócio, o Justin Fields e o Trey Lance tem um potencial para ser league winners, mas assim, gigantesco. Como foi o Jalen Hurts. Exatamente. E mais, inclusive, eu acho que cara, são 2 jogadores que têm potencial para ser, meu irmão, para ser Lamar Jackson, naquele ano que ele explodiu, há 2 anos. Porque eles estão em times relativamente... cara, bons, né? O Bears é meio que a gente tem uma dúvida muito grande em relação ao treinador, né? E à estrutura do time, aquele negócio. Cara, mas o 49ers é um time que tá, cara, é um dos favoritos da NFC para chegar no Super Bowl, né? Então, eu acho que de repente uma opção é essa. Uma opção é você, ou por exemplo, ou inclusive uma opção que o próprio Rui pode usar, né? Para não ter que pegar um quarterback agora na volta dele. Né, aproveitar o reverse do terceiro round, e aí no fim do terceiro round juntar com o Mahomes um desses 2 caras. De repente o Trevor Lawrence cai para o final do terceiro round, né? De repente, assim, ou então o Trey Lance, né? E o Justin Fields com uma dessas 2, né? Nessa rotação do terceiro para o quarto round. Eu acho que essa pode ser uma opção muito boa também, sabe? Apostar nesses quarterbacks. Como é que vocês estão vendo esses quarterbacks nesse sentido esse ano? Olha, o Lawrence, por estar em Jacksonville, ele vai ter suas dificuldades, né? Então, a gente não vai esperar que ele tenha um grande percentual de passes completos, a menos que o Urban Meyer trabalhe isso direitinho, né? O time vai trabalhar muito em situações de passe, vai correr atrás do placar, porque é um time naturalmente em reconstrução. Mas a gente sabe que o Lawrence é um talento acima da média, né? A gente não viu algo assim desde o Andrew Luck, lá em 2012. Então, acredito que ele tem talento para sobrepujar essas dificuldades, né? A gente só não deve pôr isso em conta e colocá-lo como um QB de segundo round, de primeiro round,
né? Como o pessoal de fato não tem feito. Mas é um valor interessante para ser nosso superflex, como outros nomes que estão por aí. O Justin Fields, quanto mais jogos ele jogar, eu acho que mais talento, mais pontos, por consequência, ele vai fazer. Ele também é um desses grandes talentos que está vindo dessa classe de 2021 e está nas mãos do Matt Nagy, né, que é um bom técnico ofensivo, né? Ele é o head coach do time, ele é o cara que faz as chamadas, ele é bastante criativo, ele sabe utilizar as várias posições de habilidade. Ele, desde que chegou, usou muito bem o Tariq Cohen, por exemplo, como um running back recebedor. Ele tem o Jimmy Graham ainda à disposição, ele tem o Cole Kmet chegando aí, seu segundo, terceiro ano. O Cole Kmet é outro nome que é muito legal também, cara. Principalmente eu acho que para esse formato, né, que valoriza muito o first down, né, não, Ruizão? Eu acho que ele é um cara que pode ter muito first down e muito touchdown também, cara. Ele tem esse potencial. Pode ser uma explosão. E ele tem aprendido coisas com o Jimmy Graham, eles têm mantido uma boa relação, então eu acho que o Cole Kmet, ele vai chegar aí com um bom aprendizado já para essa temporada de 2021, com o que ele tem visto com um cara que jogou muita bola ao longo da carreira na posição de tight end, que é o Jimmy Graham. Então, juntando tudo isso e a capacidade do Justin Fields de correr com a bola também, eu acho que ele tem capacidade de ir muito longe e de começar jogos muito antes do que a gente imagina. E isso acontecendo, é um superflex tremendo pra gente. E Rui, o que você acha, o que você tá pensando em fazer na tua volta, cara? Você já tem o Mahomes, né? Eu e o Caio, a gente ainda tá sonhando, ainda pensando como é que a gente vai se safar desses primeiros 2 rounds, né? Porque para a gente vai ser um quebra-cabeça tremendo. Você, a partir de agora, você já tem o teu quarterback número 1, né? O que você tá pensando em fazer daqui para frente, cara? Meu amigo, a gente está aí com uma volta muito grande, né? A corrida de QBs, ela está aí seguindo, né? No meu draft que rolaram Kyler Murray, Lamar Jackson e Dak Prescott na sequência, e eu estou torcendo para a galera continuar essa corrida de QBs até chegar... eu duvido que chegue um Dalvin Cook para mim, né? Mas esse seria o sonho, né? A galera toda pega QB, vou garantir meus 2 QB chegar ali para mim. Não chegando, o que é o mais provável, é buscar o maior valor possível, né? Se cair um dos top 3 tight end, eu vou pegar. Se não chegar um deles, vamos tentar o stack com o Tyreek Hill. Quem chegar de valor, a prateleira mais alta possível nessas posições de wide receiver, de tight end, a gente vai buscar. E, se possível, se não for possível, né, pegar o top tier de um desses caras, a gente vai ver as opções de running back, mas quanto melhores os recebedores, mais interessante se você parar para pensar que são muitos slots de wide receiver e slots de flex, em que muitos estudos já mostraram que é mais interessante em escalar wide receivers do que running backs. Mas mais ou menos isso que eu estou pensando. Caio, olha só. Fala. Estamos na minha escolha aqui no Scott Fishbowl, hein? Já chegou na tua? Chegou na minha. De repente, agora... Então conta aí mais ou menos como é que está sendo o teu raciocínio. Conta pra gente, vai contando aí, o que você está pensando. Cara, olha quem tem na minha mão aqui de quarterback. Lamar Jackson. Chegou na 12? Chegou na 12, Lamar Jackson, porque o pessoal escolheu o Kittle e o Waller na 6. Deixa eu ver aqui. Na 6, escolheu o Waller. Na 7, o McCaffrey saiu na 8. Nossa. O Dalvin Cook saiu na 9. O Kittle saiu na 10. E o Derrick Henry saiu na 11. Então, o Lamar Jackson, para mim, é a minha opção aqui. Agora eu estou pensando na volta. Então, cara, mas sabe o que é, Caio? Quem vocês sugerem aí? Caio, eu vou te falar uma coisa. O que a gente estava falando antes sobre a diversificação, cara. Em quantas ligas o Lamar vai cair na 12? Nenhuma. Cara, assim, vão ser pouquíssimas as ligas, bicho. Você tem agora na tua mão um potencial enorme para poder, cara, assim, quais foram, então, só saíram 4 quarterbacks? É isso? Só saíram 4 quarterbacks. Surpreendentemente, a gente aqui falando, saiu o Dak Prescott e não saiu mais ninguém. Saiu 3 nas 3 primeiras, né? Saíram em sequência o Patrick Mahomes, o Josh Allen e o Kyler Murray. Aí saiu o Kelsey, Saquon Barkley, Darren Waller, Dak Prescott, Christian McCaffrey, Dalvin Cook, Jerry Kittle, Derrick Henry.
Aí chegou para mim aqui, o Ezekiel Elliott está também na coisa, mas eu também não sei se vale a pena confiar. Lamar Jackson aqui tá na minha mira, tá? Eu não pegaria mais um tight end aqui, na minha opinião. Vocês teriam a mesma opinião que eu? Estou pensando se eu não vou de 2 quarterbacks e pegar o Lamar Jackson e o Russell Wilson. O Russell Wilson é um dos caras mais precisos com a bola na mão. Quando você leva em consideração isso daí, ele vai te dar muitas semanas em que ele vai ter mais passes completos do que incompletos, então já é aquela base interessante, naquela pontuação pesada, né? E ele está jogando muito no jogo aéreo e ainda tem alguma capacidade de correr com a bola, não no nível dos caras top, né, de correr 20, 25% das carregadas do time, mas algumas jardinhas, quem sabe um TD corrida, alguma coisa assim, mas pensando principalmente no aspecto do passe e na capacidade que ele tem de passar muitas vezes para touchdown e não lançar muitas interceptações, ele é um superflex muito, muito, muito bom mesmo. Porque existe a possibilidade, né? Assim, a minha dúvida realmente, eu não teria dúvida nenhuma de pegar 2 quarterbacks e depois e deixar o resto do draft cair para mim. Porque você já tirou do teu ombro o mais difícil do Superflex, que são os seus 2 quarterbacks. Né? Então, a minha dúvida seria realmente o que o Rui falou, né? A estabilidade do Russell Wilson, que é, cara, um quarterback super estável, super confiável, que a gente sabe que ele vai ter pelo menos uns 4 ou 5 jogos explosivos esse ano. Né? Mas ao mesmo tempo é um cara que não lança interceptação, é um cara que cuida bem demais da bola, que consegue muito first down correndo. Né? Ele não tem aquele negócio explosivo do Lamar ou do próprio Justin Herbert, né? Esse negócio de você sair correndo. Mas assim, ele sabe perfeitamente pegar aquelas 3, 4, 5 jardinhas de first down, sabe? Eu fecho o olho, eu consigo até visualizar ele correndo devagarinho na diagonal, sabe? Saindo de campo, ninguém encosta num fio de cabelo dele. Enquanto o Justin Herbert, cara, tem um potencial que ele pode ser um bicho, ele pode ser o Josh Allen desse ano. Eu estou pensando nisso. A minha questão já não é nem posição aqui. Eu já estou pensando ou Justin Herbert ou Russell Wilson. Estou mais tendencioso ao Justin Herbert. Vamos fazer uma votação aqui. O Herbert é isso, cara. O Herbert é assim, historicamente, casos como o do Justin Herbert, muitas vezes tem dificuldade no segundo ano. Não é sempre flores e rosas e peixinhos voadores, né? Não é sempre assim. Né? Ele não é uma garantia. Ele pode regredir, né? Mas se ele der um passo à frente, é aquilo que eu falei, cara. Ele pode ser o Josh Allen desse ano. Né? E no fim das contas, cara, eu acho que nenhum dos dois é uma má escolha. Mas eu acho que o Justin Herbert é você... E outra coisa, cara, com o Justin Herbert você pode tentar fazer um stack dele com o Allen perfeitamente. Sacou? Com o Keenan Allen, de repente no quarto ou quinto round. Ele pode chegar para você. Né? Cara, seria um stack que esse ano poderia ser o Stephon Diggs com o Josh Allen do ano passado. O Keenan Allen com o Justin Herbert. Perfeitamente. Eu não sei se eu tô maluco, assim, se vocês acham se não vem de outra forma. Mas eu vejo, cara, perfeitamente que isso é uma possibilidade muito grande. Sacou? Eu sou suspeito para falar do Keenan Allen, viu? Eu se pudesse pegaria ele na primeira rodada, mas eu seria maluco demais em fazer isso. Mas eu gosto muito do Keenan Allen, ele joga demais. Caião, eu acho que eu acho que a escolha tá feita. Justin Herbert, né? Vamos lá. A minha tendência já era essa. Só tava querendo alguém que me desse assim, vai, meu filho, pense, vai. Entendeu? Justin. Guarda lá para os rounds de baixo o Jared Cook, que é outra opção interessante de stack também, viu? E por um preço bem baixinho. Ele é um cara de red zone, eu gosto dele também.
É pegar lá verdade, é embaixo. verdade. Ou então, se perder o Keenan Allen, pode tentar, assim, isso é uma coisa que tem sido usada muito em DFS, né, cara, que é o stack duplo, mas de opções mais baixas, né, que é, sei lá, você pode pegar o Mike Williams e o Jared Cook, né, junto com o Herbert. E o Lamar, É. se você de repente chegar num ponto, né, sei lá, no quarto, quinto round, e como é que chama? E o Mark Andrews cair, por exemplo, pô, também é um excelente stack, né? Eu tenho uma opção, provavelmente, de pegar o Mark Andrews, se eu for tentar jogar ele para cima, aí seria um reach para mim, né? Porque eu acho que eu iria mais tendencioso a um running back ou wide receiver agora, mas se eu conseguir ele na volta do terceiro round, também é uma opção. É uma das minhas opções. Eu tô E pensando agora nisso. com o Rashad Bateman vai fazer muito bem pro Mark Andrews, viu? Quanto mais alvos de qualidade, melhor Eu, para um cara saindo ali do Z, que é o caso do Andrews. Agora, eu acho que no terceiro é muito cedo para pegar ele, Eu Caio. também acho. Sim, sim. Também acho. Cara, no terceiro, para pensar que você vai pegar como se você estivesse com a número um geral. Então você vai voltar a pegar daqui a pouco, daqui a 11 escolhas, cara. É você. É. Se o Então, pessoal for nessa certamente, velocidade, a gente pode até travar. certamente você vai pegar um running back 1 poderoso aí, cara. Vai cair um cara, tranquilamente vai cair um cara para você como o Aaron Jones, como o Nick Chubb, sabe? Tranquilamente. Pode cair um Zeke, perfeitamente para você, um Cam Akers, sabe? Isso aí. Eu, sinceramente, eu acho assim, cara, que vai ser. Assim, quando eu tava fazendo minha planilha de Excel aqui, cara, e olhando a situação pra mim que eu sempre via como ideal era isso, cara. É começar com 2 quarterbacks e na volta do terceiro round inverso, pegar um running back 1. Porque aí, meu irmão, aí o resto do draft você pode fazer o que você quiser. Você pode voltar, cara, nos próximos 6 rounds pegando só o wide receiver. E aí, bicho, no final, pegar 5, 6 daqueles 0 running backs dos candidatos de running backs, ou 5, 6, 7, 8. Porque aí você vai ter seus 5 wide receivers, cara, top. É o começo ideal. Eu acho que esse é o time. O time que, pra mim, a construção que vai ganhar esse ano vai ser muito parecida a isso. Vai ser um cara que começou com 2 quarterbacks, ou então um cara que encontrou o Josh Allen de 2021. Né? O cara que encontrou o Herbert, o Justin Herbert de 2021. Né? Sei lá, se é o Zach Wilson, se é. Cara, eu tenho uma impressão muito mais, assim, que tá cada vez crescendo mais no meu coração. Já aceitei, já abri assim os braços, já falei, vem para mim. Eu acho que o Lamar Jackson de 2 anos atrás, desse ano, que é aquele quarterback corredor que está sendo draftado lá pela 11ª round, para mim é o Tua. Eu quero o Tua você pegando ele nos nossos mocks aí. Todas as ligas, cara. Eu quero o Tua em todas as minhas ligas. Olha o perfil, Ele olha é o perfil. cara. Olha o perfil, só um minutinho, Caio. Olha o perfil. Eles, assim, todos os movimentos que Miami fez nessa off-season foi pra quê? Foi pra dar armas pra ele, cara. Foi. E, cara, ele nessa estratégia de pegar 2 running backs aqui logo no início, ele é ele cai num valor muito bom de fantasy, né? Assim, de draft. Ele cai lá num lugar que eu já peguei provavelmente meu running back principal, já peguei até 1 ou 2 running backs principais, já peguei um ou 2 wide receivers, dá para pegar o Tua lá embaixo, já que eu já tenho o Herbert e tenho o Lamar Jackson, né? É uma boa opção, cara. É uma boa opção. Então, eu pensei nisso ou porque pode ser que ocorra também, talvez, né? Aí eu já não sei se o pessoal vai agir do mesmo jeito que a gente estava lá na Liga Internacional e vão pegar os quarterbacks novos, né? Logo. Acredito que não, porque não é Dynasty, mas quem sabe? Eu espero tudo em draft. Então, mas pensando em pegar um Trey Lance lá embaixo também, porque eu já tenho mais a segurança dos outros 2, né?
Então isso aí agora não vai ser mais. Agora não espera muito lá embaixo, não, meu irmão. Eu acho que o Trey Lance nesse formato vai sair no quarto round, no máximo quinto round, cara. Mas aí realmente a gente tem que ficar. Aí já não seria uma zona que eu estaria tão confortável para pegar. Eu acho, cara, que se eu conseguir, eu não sei, eu acho muito difícil, porque como eu falei, saíram os três, cara. Kyler Murray, Prescott, Mahomes. O quinto muito provavelmente vai pegar ou o Kelce ou o Josh Allen, né? E aí no fim das contas, cara, vai ter Kelce, Allen, depois três caras. Eu acho muito difícil que um desses três caras não pegue o Lamar. O Lamar eu acho muito difícil ele cair para mim na 10ª, né? E se ele não cair para mim na 10ª, cara, eu não sei, assim, eu não sei. Eu não quero pegar o Saquon, cara. Eu não quero. Eu acho que não é o valor necessário. Eu acho que eu vou acabar pegando. Não sei. Eu não sei se o Darren Waller no primeiro round. Eu acho que é, cara, muito alto para pegar o Darren Waller. Não sei, cara. Tô com a cabeça completamente pirada aqui, porque se esses caras que estão indo antes de mim, se eles draftarem bem, eu tô ferrado. Então. O que eu acho aí, assim, eu também acho um valor de Darren Waller não seria o ideal, acho que na 11 e na 12 já seria mais ideal. Porém, se eu tivesse o Justin Herbert livre, se eu tivesse o Russell Wilson livre, talvez eu pensasse em pegar o Darren Waller aí para ele tentar voltar ali, tá? Que eu acho difícil realmente, como a gente está nessa corrida de quarterbacks, porém você vai ter um valor inestimável, né? Inestimável. Ele teve o mesmo número de alvos ou um a menos, eu não me lembro agora direito, 146 ou 145 alvos. Isso é coisa de wide receiver 1, isso é um absurdo. Essa liga, além de pontuar de bônus para tight end na recepção, ela pontua de bônus para tight end no first down. Quantos first down ele teve? Rui pode pegar isso pra gente aí. Mas ele tem muito first down, o cara é muito acionado, cara. Sim. Então eu acho que Darren Waller talvez tenha uma pontuação assim, meio estratosférica para a posição aí nesse tipo de liga. Né? Você tem um tight end premium que você pontua mais para recepção e ainda por cima mais para first down. Né? Então é importante isso. Cara, o meu medo com o Darren Waller é a situação do Raiders. Não sei muito bem o que esperar, né? Ele tem um dos calendários mais difíceis, mais duros de toda a NFL. E eu não sei, assim, eu fico com medo, cara. Mas por outro lado, assim, a situação do Aaron Rodgers e a situação do Deshaun Watson ainda não está definida. Sim. E assim, eu não sei, cara. Se eu tivesse que apostar, botar dinheiro hoje, eu acho que nenhum dos dois joga nos times que eles estão nessa temporada. E se eles tiverem que jogar, cara, vai ser em outro time. E quais são os times que poderiam pegar um dos dois? Para mim, os dois times, os primeiros da fila, são Raiders e Broncos, cara. São os dois times da fila. Então você imagina, cara, o Aaron Rodgers no Raiders, dando a bola pro Darren Waller, meu irmão. Nossa senhora. A gente vai ter. Se acontece isso, o Darren Waller vira. Cara, ele passa o McCaffrey, número 1 geral, cara. Em tranquilamente. Ele passa, assim, uma coisa. Se ele já tá sendo draftado com o Derek Carr de quarterback, onde ele tá sendo, né, cara? Eu vejo ele no FFC todo dia, ele tá sendo draftado no primeiro round. Então, não sei, cara, é uma opção, né? Pegar o Waller e fazer, cara, esquecer de tight end pro resto do draft, né, cara? De repente pegar o Waller e aí tentar ver se o Herbert cai para mim no segundo round. Eu acho que são esse tipo de construção que de repente pode ter uma. Mas eu acho, cara, que sair dos 2 primeiros rounds sem quarterback é um risco muito grande, cara, porque você vai. Aí eu também sairia.
Porque aí você vai, cara, aí você chega, se você entra no Superflex, se você sai numa liga como é, a Superflex estará em Premium, se você sai do segundo round sem quarterback, você vai passar o resto do draft refém da posição. Exatamente. Você vai estar fazendo, vai estar tendo que pegar quarterback antes da hora, você vai ser um draft sem nenhum tipo de valor. Com certeza. A gente até fez, como é uma Dynasty, aí a gente está falando de redraft, né? Assim, como é uma Dynasty, já que a gente está falando de estratégia, até mais do que o Scott Fish, numa Dynasty, eu acho que você tem um pouco mais de liberdade nisso se você não quiser um win-now, né? Se você quiser montar o time, fortalecer muito em áreas de outros posições aí de início, você pode até pensar nisso, mas numa redraft, de jeito nenhum, a liga é só uma temporada, se você deixar passar um quarterback do jeito que as coisas estão saindo esse ano, você vai penar muito, você vai fazer, é o que a gente fala até na minha profissão, assim, você não pode correr atrás, né? Você tem que ficar à frente. Então, se você correr atrás, você perde a corrida, não tenha dúvida. Nesse caso aí, não pode deixar cair. Você tem que sair com o quarterback no primeiro ou segundo round. Não tem como deixar para trás, não. Eu pensaria até, mas aí, como seria um reserva, né? Um Aaron Rodgers, alguém aí até na terceira. Depende do que vai chegar, né? Claro. Porque draft eu vou fazendo assim. As pessoas perguntam muito de estratégia, né? Você tem... Eu acho que a gente tem um direcionamento, mas o draft vai se mostrando para você à medida que ele vai saindo, né? Por exemplo, eu não fiz nenhum mock que tenha saído o Darren Waller, o Kelce e o Kittle no primeiro round. E aí chega no Scott Fishbowl, saem os 3. Mas então... Para ir finalizando, galera. Não, e outra coisa, você falou, por exemplo, do Aaron Rodgers, e também eu acho que é a mesma coisa do Deshaun Watson. Assim, eu peguei o Deshaun Watson no quarto round numa Dynasty Superflex. Só que na Dynasty, cara, eu sei que o Deshaun Watson vai voltar a jogar. Né? Por mais que ele seja suspenso metade dessa temporada, que ele não joga essa temporada, eu sei que no ano que vem ele vai voltar e ele vai ser um dos melhores quarterbacks da NFL. Eu acho que é um risco, cara, que em season long eu não quero correr, cara. No quarto round, né? Sei lá, se você tá no 8º round e tá lá o Deshaun Watson, aí já é outra história, né? Pega ele, seja o que Deus quiser. Né? Mas eu não sei, assim, eu acho que... Vamos ver o que acontece, mas eu acho que vai ser uma situação realmente que vai ser divertido, né? Eu acho que o conselho que eu sempre dou pra galera, assim, cara, pega o quarterback cedo, porque senão você vai virar refém de quarterback nos seus drafts de Superflex. A gente finalizando, Rui primeiro, depois o Caio. Qual jogador, eu quero que vocês me falem assim, 3 jogadores que vão estar nos times, vão estar no seu time de qualquer maneira. Porque no fim das contas, cara, como assim, a gente vai ter várias ligas em vários tal, não sei o quê, mas o Scott Fishbowl a gente só tem um, cara. Então tem uns caras que você quer ter no Scott Fishbowl, sacou? Então, pra você primeiro, Rui, qual é o cara, sei lá, me dá assim, 2 ou 3 nomes, ou então um se você quiser, cara, mas assim, que você não pode sair desse draft sem ele, cara, que você vai pegar ele, sei lá, 2 rounds antes do que você precisa, tal, pra pegar esse cara. Rapaz, talvez eu seja muito maluco a depender da situação de Houston, mas não tem como ignorar Brandon Cooks, velho. Ele é o cara que vai passar de 100 alvos por lá, é um jogador produtivo em qualquer lugar que ele passe, e tá saindo muito baixo nos drafts. A galera simplesmente esqueceu dele por várias situações, uma delas ele tá jogando em Houston, que tá essa bagunça, mas eu não tenho como ignorar o quanto esse cara é produtivo, né? Seguindo dele, o Mike Williams, que com o Justin Herbert jogando muito bem, com o Anthony Lynn sendo o coordenador lá do ataque dos Chargers, é um nome muito interessante, que tende a ir melhor ainda nesse ataque de Los Angeles. E em terceiro lugar, o Blake Jarwin, que infelizmente se machucou ano passado. 2020 era o ano para o breakout dele, e ele, assim como o Austin Ekeler, estavam aí encabeçando uma lista de bons jogadores para ter o seu breakout 2020, e isso foi adiado para 2021, e é isso que eu estou esperando dele
lá no ataque dos Cowboys com um quarterback tão competente como o Dak Prescott. Então, Mike Williams, Brandon Cooks e Blake Jarwin são os caras que eu quero utilizar nesse Scott Fish Bowl de qualquer maneira. Você, Caio. Bom, essa é uma pergunta muito difícil depois que saíram minhas escolhas e que não é a 1, né, como a de Rui, né, porque se você me pergunta isso antes do draft, eu ia lhe dizer Darren Waller, com certeza, e Justin Herbert, né, das minhas perspectivas, que eu tinha até da posição. Quem eu ia querer fora agora com minha perspectiva de agora, eu acho que eu estou mirando muito no Jonathan Taylor. Eu gosto muito de J.K. Dobbins, apesar da mudança aí do que ele tem de perspectiva, até pensando no Lamar Jackson, eu acho que o lugar que eu posso conseguir um J.K. Dobbins aqui, que é um time que corre muito com a bola, eu sei que ele está muito baixo nos drafts, mas eu quero ele no meu time. O Allen Robinson, cara, pode falar mais de 3? Eu falo aqui. Todos eu tinha. E eu quero o Trey Lance, cara. Eu quero o Trey Lance. Em algum lugar aí eu vou estar de olho nele. Se a gente for pensar na escolha mais baixa aí, até para dar um reach aí pro pessoal, reach não, mas para um jogador aí que eu acho que vai ser um sleeper, o Adam Trautman lá embaixo, deve valer alguma coisa esse ano, passou a primeiro tight end do time, é um cara que tem um potencial enorme, principalmente como recebedor, né? Então é um cara que eu acho que vale a pena. Eu fico um pouco temeroso pelos quarterbacks, mas eu acho que Alden Trautman vai ser um valor lá de final de draft, mais para frente, assim como o Cole Kmet. Também acho que vai ser bom, como vocês já falaram antes. Para mim, eu vou tentar pegar o Tua de qualquer jeito. Seja como, se eu não conseguir pegar quarterback no primeiro round, obrigatoriamente eu vou ter que pegá-lo em algum momento. Né, eu tentar juntar o Tua com o Trey Lance. Eu quero o Trey Sermon também, o running back do 49ers. Eu quero, hein? Eu acho muito bom, uma aposta muito boa, cara. Eu acho que em algum momento esse moleque vai entrar em campo e vai arrebentar. Deixa eu pensar, assim, em um terceiro jogador, cara, para o meu time. Eu não sei. Meu Deus do céu. Cara, como a galera fica me enchendo o saco, eu sou muito zero running back, vou pegar um zero running back aqui, cara. 2 zero running backs. O Darrell Henderson, o reserva do Cam Makers, que para mim não é reserva do Cam Makers. Ele vai ser meio um comitê nesse time aí, cara. Eu quero ele no meu time. Ramondre Stevenson, que foi também o rookie running back do Patriots. Esses backfields ambíguos são os melhores para poder correr atrás. O J.J. Zacharyson sempre fala isso, né? Que são as melhores apostas de running back tardias, né? Não são de handcuffs, né? Não são de reservas, mas são em backfields ambíguos. E esse backfield do Patriots, ninguém sabe o que vai acontecer, né? Eu acho que também são duas opções. E, cara, tem um jogador que em todos os meus best balls, na última escolha eu pego esse cara, que se chama Jared Doaks, running back, rookie, pego em Miami. Eu faço isso com o Chris Evans e o Javian Hawkins. O Javian Hawkins também. Cara, mas sabe por quê, bicho? O Javian Hawkins é outro porque, assim, geralmente, você pegar running back alto no draft, que no ano anterior ele foi undrafted, é o pior negócio possível. E quem são esses caras esse ano? Mike Davis, Gaskin, e tinha outro cara, quem é o terceiro? Que tinha sido draftado, que foi undrafted no ano passado e que está saindo alto. Tem outro cara que eu não lembro quem é, não vou lembrar aqui agora, né? Cara, esqueci. Eu lembro do Philip Lindsay, mas ele é de 18, né? Não, eu não lembro quem é o cara. Mas, desculpa. Era o James Robinson, mas agora já não é, porque, claro, eu tô pensando em pré-draft. Mas porque já tem o Travis Etienne. Mas são os dois caras. Então, acho que esses são os dois backfields que a gente tem que correr atrás de quem tá atrás deles, Brian. Sabe? E eu acho que aí com a última escolha, Jerry Doaks,
É um cara que eu acho legal também de apostar. Caio, Rui, muito obrigado, gente, pela disponibilidade. Um bom dia para vocês e boa sorte no Scott Fishbowl. De repente, daqui a uma semana, 10 dias, quando acabar os drafts, a gente analisa os nossos times como ficaram de novo. Beleza? Maravilha. Beleza. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Abraço.